Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente, antes de iniciar nossa aula, nossa videoaula que eu estou preparando para vocês, eu quero tranquilizar vocês, tá? Eu sei que o momento é um momento a gente está vivendo um momento muito conturbado, um momento realmente que, de uma certa forma, não estávamos preparados para isso, tá? Mas eu quero tranquilizar vocês na seguinte situação. A gente está se adaptando a uma ferramenta do Classroom, então eu sei que muitos ainda nem conseguiram ainda acessar, outros têm dificuldade em acessar, mas enfim, eu peço nesse momento que para quem já tem uma certa habilidade, ajude o colega, tá? Coloque ele lá na turma, tá bom? Oriente, qualquer dúvida pode perguntar para mim, eu estarei à disposição de vocês, tá? E tranquilizar no sentido também que isso aqui na realidade não é uma disciplina à distância, não é isso. O intuito disso aqui é só para mantê-los ativos, né? Focado na nossa meta, no nosso objetivo, né, do curso, e que posteriormente, assim, quando tudo voltar ao normal, essas aulas vão ser repostas. Todas as aulas vão ser repostas, tá? Então isso aqui é só uma maneira de mantê-los ativos, com pensamento positivo, tá? E lembrar, tudo vai dar certo, a gente vai passar por isso tranquilamente, tá bom? Então veja só, turminha, hoje nós vamos começar falando sobre função do primeiro grau, tá? Essa função do primeiro grau, de uma certa forma, eu já falei para vocês na turma. Eu dei exemplos, né? No caso, quando eu pego um táxi, né? Eu pego um táxi, eu tenho um valor fixo, tenho um valor variável, então isso aí eu posso modelar através de uma função do primeiro grau, tá bom? Então, como é que nós definimos uma função do primeiro grau, professor? Dessa forma. Uma função do primeiro grau ela é definida pela fórmula ax mais b. Então veja só, uma função do primeiro grau ela é definida por a vezes x mais b. Tem autores que colocam f de x igual mx mais n. Professor, é a mesma função? Ele só trocou o valor de a por n e o valor de b por n. Mas isso aqui ainda assim é uma função do primeiro grau. Professor, por que ela é definida como uma função do primeiro grau? Boa pergunta, né? Porque a gente percebe que a variável x, o expoente dela é 1. Então, como o expoente dela é 1, isso indica que o grau é do primeiro grau. Então, quem é A e quem é B? São chamados de coeficientes, né? Nós vamos mais tarde falar sobre esses coeficientes. Mas eu posso afirmar para vocês, a priori, que A e B ele pertencem ao conjunto dos números reais. Nós também já estudamos o conjunto dos números reais. São todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Não é isso? Então, o valor de A e o valor de B, ele pode ser qualquer número real. Natural, inteiro, racional e irracional. Porém, o valor de A não pode ser zero. Então, a única restrição aqui para esses valores de A e B está aqui em A. A pode ser qualquer número real, porém ele não pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Simples, porque se o valor de A for zero, a gente deixa de ter uma função do primeiro grau e passa a ter uma função constante, tá? Então, se nós colocarmos aqui no valor de A zero, olha só, 0 vezes x dá zero, fica somente quem? O valor de B. Então, isso aqui não deixa de ser função do primeiro grau e passa a ser função constante, tá bom? Exemplos de função do primeiro grau, olha aqui, turminha, comigo, ó. Y igual 2x mais 3, ó. O valor de A é 2, o valor de B é 3. Professor, como é que eu vou saber quem é A e quem é B? É só você lembrar que o valor de A, ele é sempre um número que multiplica a variável x. Então veja só, o A está multiplicando x, ó. Então o A é 2, o B é quem? 3. Aqui, quem é o valor de A? Não aparece, mas aqui subtende de ter 1. Menos 1 sobre 2. E o valor de B quem é? Menos 3 sobre 2. Tá bom? Professor, A pode ser uma fração? Pode. A só não pode ser 0. Quem é o valor de A aqui? 5. Quem é o valor de B? Não aparece. Então subtende que B é quanto? B é 0. Esse tipo de função aqui,
quando B é zero, ele também é chamado de função, isso aqui também é chamado de função linear. Então veja só, muitas vezes a função do primeiro grau ela é chamada função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. E aí a gente tem alguns casos particulares que a gente pode chamar de função identidade ou função linear. Então veja só, o que é uma função linear? É quando o valor de B é zero. Então o A ele é qualquer número, porém o valor de B é zero. E a função identidade é essa aqui, uma função identidade, y igual a x. Ela é chamada de identidade essa função, tá bom? Porque o valor de A é 1 e o valor de B é zero. Mas a gente não vai entrar nessas particularidades, tá bom? A priori, o que tu tem que saber? Que a função do primeiro grau ela é definida por AX mais B. E que o valor de A é o número que multiplica x e o valor de B é o número que está sozinho. Ele é chamado de termo independente, tá bom? Ou coeficiente linear. Veja só, o valor de A ele é chamado de coeficiente angular. Então tem algumas questões que dizem assim, determine o coeficiente angular. É o valor de A. Então os coeficientes angulares aqui são esses, ó, 2 menos o meio, 5. Determine o coeficiente linear, é o valor de B. Opa, então peraí. Na função do primeiro grau, existem dois coeficientes. O coeficiente angular, que é o valor de A, e o coeficiente linear, que é o valor de B. Tá? Professor, como é que eu determino o valor de A? A gente vai já ver o gráfico, eu vou mostrar melhor através do gráfico como é que nós determinamos o valor de A. E eu vou fazer também um exemplo. Graficamente, o gráfico da função do primeiro grau, nós já até trabalhamos. Né? Quando eu trabalhei lá plano cartesiano, eu coloquei aqueles pontos e aí vocês ligaram os pontos. Tá? O gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma reta, sempre. E por se tratar de reta, essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Quem é que me diz quando a reta vai ser crescente ou decrescente? O valor de A. Muito bem, preste atenção aqui comigo. Ó. Então veja só, quando eu vejo que uma função do primeiro grau, o valor de A é positivo, eu já posso afirmar que essa função é uma reta crescente. E quando ele é valor de A é negativo, eu já posso afirmar que essa reta é decrescente. Então aqui ela é crescente, decrescente, crescente. Por que, professor? Olha o A positivo aqui, ó, aqui e aqui, crescente. E aqui o valor de A é negativo, decrescente. Então o gráfico da função do primeiro grau, ela ou é desse jeito, ou é desse jeito. Crescente quando A é positivo, decrescente quando A é negativo. Então, preste atenção. Por se tratar de uma reta, ela vai tocar nos dois eixos. Tanto no eixo Y quanto no eixo X. E aí vem comigo, preste atenção. Quando ela cortar no eixo Y, sempre vai ser no valor de B. Então veja só, quando eu vejo um gráfico e eu vejo onde a reta intercepta o eixo Y, eu posso afirmar que naquele valor é o valor de B. Eu nem preciso, olha aqui, ó, eu nem preciso fazer esse gráfico. Eu já sei que a reta vai interceptar o eixo Y aqui no valor 3. Aqui no menos 3 sobre 2. E aqui vai ser no zero. Por quê, professor? Porque o gráfico da função do primeiro grau, a reta sempre vai interceptar o eixo Y no valor de B. Que é chamado de coeficiente o quê? Linear. Tá bom? Então preste atenção, ó, B. Sempre no eixo Y. E no eixo X é o que nós chamamos de raiz da equação. Preste atenção. A função do primeiro grau ela só tem uma raiz. Significa dizer onde ela vai interceptar o eixo X. Tanto quanto é crescente quanto decrescente. Então, quando eu tenho interesse em determinar a raiz de uma equação, a gente vai ver no próximo vídeo, mais na frente, que a raiz da equação é exatamente onde a reta intercepta o eixo X. E aonde é que ela intercepta o eixo Y? No valor de B, no coeficiente linear. Um exemplo aqui. Preste atenção, esse aqui é um exemplo típico. Ele me deu uma função, né, um gráfico de uma função. Eu já sei que esse gráfico é crescente, então eu já sei que o valor de A é positivo. Veja só, olha um exemplo, no caso o valor de A. Então veja só,
Como é que eu determino o valor de A? O valor de A é menos ΔY sobre ΔX. Professor, onde é que eu utilizo essa expressão? Quando eu tenho interesse em determinar o valor de A. Mais precisamente quando eu tenho um gráfico. Então presta atenção bem aqui comigo. Ó. Eu tenho um gráfico bem aqui que eu já sei que é de uma função do primeiro grau. Por que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque é uma reta. Eu já sei que ela é crescente, porque eu observo que a reta está de uma ordem crescente. Então veja só, quem vai ser o valor de A? Eu não tenho o valor de A, né? Mas eu sei que o valor de A, eu posso colocar bem aqui como menos ΔY. Ó. Esse valor bem aqui é o nosso ΔY, que é quem? 4 sobre ΔX. Esse valor bem aqui é o nosso ΔX, que é quanto? Menos 2. Opa! Menos com menos, mais. Quanto é 4 por 2? 2. Então o valor de A é quem? 2. Ah, professor, eu posso determinar a função? Podemos. Por quê? Como eu sei que a função ela é AX mais B, o valor de A eu já tenho, que é 2. Então fica 2x mais B. Como é que eu determino o valor de B? Lembre que eu já falei anteriormente que B é onde a reta intercepta o eixo Y. Onde é que ela está interceptando o eixo Y? O valor 4. Então eu posso afirmar que essa função desse gráfico aqui, ela é y igual a 2x mais 4. Tudo bem? Então aqui comigo, ó. Um outro assunto relacionado à função do primeiro grau é quando ele pega a raiz da equação, ou zero da função, é a mesma coisa. Professor, o que significa raiz da equação? A raiz da equação é exatamente o valor, né, onde a reta intercepta o eixo x. Então toda vez que ele pedir a raiz da equação, você tem que lembrar que isso aqui vai ser o valor onde a reta intercepta o eixo x. É o que nós chamamos de raiz da equação. Quantas raízes vai ter a função no primeiro grau? Só uma raiz, porque a reta só vai tocar uma única vez no eixo x. Só uma vez, tá bom? Então, como é que nós fazemos para determinar a raiz de uma equação? Então, basta igualar a função a zero. Então, quando eu tenho interesse em determinar a raiz de uma equação, eu vou igualar a função a zero. A partir do momento que eu igualo a função a zero, eu tenho isso aqui, ó, ax mais b igual a zero, tá? Então, se esse b está no primeiro membro, ele vai menos b, né? Esse a que está multiplicando x, agora ele passa dividindo. Então, o valor de x é quem? Menos b sobre a. Então, assim, tu pode fazer o passo a passo, igualar a função a zero e determinar. Ou se você lembrar, você pode lembrar isso aqui, menos b sobre a. Como eu já sei quem é b, como eu já sei quem é a, eu posso só jogar nessa fórmulazinha, eu determino a raiz. Vem aqui comigo, ó. Olha um exemplo aqui. Y igual a 2x menos 4. Vem comigo aqui. Isso aqui é uma função no primeiro grau? Sim. Por quê? Porque só existe uma variável x e o expoente dela é quem? É 1. Então é uma função do primeiro grau. Quem é o coeficiente angular? É o valor de A. É o número que multiplica x. Quem é? 2. Quem é o valor de B? Menos 4. Tá bom? Bom, ele quer para determinar a raiz da equação. Então eu vou igualar a função a quem? A zero. Então onde tiver y eu vou botar zero. Então olha como fica. 2x menos 4 igual a zero. Esse menos 4 passa para o segundo membro mais 4. Esse 2 que está multiplicando x passa dividindo. Então fica 4 dividido por 2. Ou seja, o valor de x é 2. Como é que fica esse gráfico, professor? Esse gráfico fica assim, ó. Preste atenção aqui comigo, ó. Eu tenho o eixo y, eu tenho o eixo x. Eu já sei que ele vai tocar o eixo y aonde? No valor de b. Foi o que eu falei anteriormente. Quem é o valor de b aqui? Menos 4. Então eu já sei que é assim, ó. Porque como aqui é zero, esse valor bem aqui é o valor de b, que é menos 4. E que esse valor bem aqui é a raiz, que é quem? 2. Olha o gráfico dessa função. Ela é crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque o valor de A é positivo. O valor de A é positivo. Quando eu olho um gráfico de uma função do primeiro grau, eu já sei todas as informações dela. Eu já sei se ela é crescente, se é do primeiro grau, onde que intercepta o eixo Y, onde intercepta o eixo X, e assim sucessivamente. Turminha, preste atenção aqui comigo, esse exemplo, ele é muito comum, esse exemplo aqui, ó. Ele diz assim, ó,
Determine o valor de K, beleza. Em nenhum momento eu falei de K, né? Perfeito. Na função f de x igual K menos 2 vezes x mais 2. Presta atenção. Eu já sei que essa função ela é do primeiro grau, porque só tem uma variável x, o expoente dela é 1. Quem é que está representando o valor de A aqui? K menos 2. Quem é o valor de B? 2. Então veja só, esse K menos 2, ele está sendo representado pelo nosso... ele está representando o valor de A. Porque lembre-se que o valor de A, ele é o termo, ou ele é um número, que multiplica a variável x. Bacana. Só que eu não sei quem é A, porque eu não sei quem é K. Só que ele diz assim, para que a função seja do primeiro grau. Espera aí. Para que a função seja do primeiro grau, o valor de A ele tem que ser diferente de zero. Claro, A não pode ser zero. Como A tem que ser diferente de zero, quem é que está representando o valor de A ali? K menos 2. Então fica assim, ó. K menos 2 diferente de zero. Ou seja, K tem que ser diferente de quem? De 2. O que ele está dizendo? Para que essa função aqui realmente seja do primeiro grau, esse K não pode ser 2. Claro. Porque se no lugar de K eu colocar 2, quanto é 2 menos 2? 0. A pode ser 0? Não pode ser 0. Ou seja, o valor de K não pode ser 2. Ele pode ser qualquer número, menos o número 2. Ficou claro? Na letra B ele diz assim, para que a função seja crescente. Olha, nós já sabemos que o gráfico da função ela é uma reta crescente ou decrescente. Quando o gráfico, quando o valor de A é positivo, ou seja, maior que zero, ela é crescente. Quando A é negativo, ou seja, menor que zero, ela é decrescente. Então, para que essa função seja crescente, o valor de A ele tem que ser um valor maior que zero. Mas quem é que representa o valor de A aqui? K menos 2, ou seja, K menos 2 maior que zero. Ou seja, K é maior que quem? 2. O que ele está dizendo? Que se o valor de K for um número maior que 2, essa função vai ser uma função crescente. Um exemplo, 4. 4 é maior que 2. Se eu botar aqui 4, quanto é 4 menos 2? 2. Não é positivo? Não é maior que 0? A função não é crescente? Menos 3? Não pode. Porque menos 3 não é maior que 2. Se eu colocar aqui menos 3 menos 2 vai dar menos 5. A negativo é crescente? Não, é decrescente. Na letra C, o que ele pede? O valor de K para que a função agora seja decrescente. Ó, decrescente. O valor de A tem que ser o quê? Negativo. Ou seja, A menor que zero. Quem é o valor de A? K menos 2 menor que zero. Logo, K vai ser menor que quem? 2. Ah, agora ele está dizendo que se o valor de K for um número menor que 2, vai ser decrescente. Menor que 2 é 1. 1 é menor que 2. Se eu colocar aqui 1 menos 2, dá menos 1. Menos 1 não é negativo? É negativo. Negativo a função é decrescente? É decrescente. E assim, eu determino os valores de K para quê? Para que ele seja uma função do primeiro grau, para que ele seja uma função crescente ou para que ele seja uma função decrescente. Uma questão dessa que é muito típico em prova, tá? Ele dá um valor de P, um valor de M, um valor de K, mas é a mesma forma. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, ó. Faça o gráfico das funções. Então ele me deu duas funções aqui. Claro que isso aqui eu sei que já é uma função do primeiro grau, porque eu tenho uma variável x elevada a 1, primeiro grau. Quem é o valor de A? 2, que é o valor de B? Menos 1. Aqui também é uma função do primeiro grau, o valor de A é quem? Menos 2 e 2. Bora fazer primeiramente dessa aqui. O que nós já sabemos? Primeira coisa que nós sabemos, o valor de A. O valor de A quem é? 2. E o valor de B quem é? Menos 1. Tudo bem? Preste atenção. O valor de B nós já sabemos. O valor de B é onde a reta intercepta o eixo Y. Ou seja, eu já sei que isso aqui ele vai estar interceptando o eixo Y aonde? No menos 1. Eu já tenho uma informação.
Professor, falta a segunda, eixo X. Perfeito. Vamos lá. Eixo X. Quando eu determino o eixo X, eu estou determinando a raiz da equação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a função a zero. Então, vai ficar como aqui, ó. 2x menos 1 igual a zero. Ou seja, 2x igual a 1. Ó, tá negativo, passa para o segundo membro, positivo. Ou seja, tem x, 1 sobre 2. Ah, então tá feito. Eu já sei onde ele intercepta o eixo y, eu já sei onde ele intercepta o eixo x. Aí eu pergunto para vocês, essa função ela é crescente ou decrescente? Quem respondeu crescente, está correto. Ela é crescente porque o valor de A é positivo. Então vamos lá, olha o gráfico dela aqui, ó. Eixo y, eixo x. Bora lá. No eixo y ele intercepta no menos 1. Então, menos 1 está bem aqui. Menos 1. No eixo x ele intercepta no 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Digamos que está bem aqui, ó. 1 sobre 2. Olha só. A reta. Ela é crescente. Onde é que ela intercepta o eixo y? No menos 1. Onde é que ela intercepta o eixo x? No meio. Ou seja, crescente. Pronto. Para eu fazer um gráfico de uma função, eu só preciso, a priori, desses dois pontos. Onde ela intercepta o eixo x e onde ela intercepta o eixo y. Bora ver se você entendeu realmente. Vem comigo aqui. Nós dois aqui. Vamos lá. Quem é o valor de A aqui? Menos 2. Muito bem. Quem é o valor de B? B é 2. Onde é que ele intercepta o eixo y? Ó. No 2. Então já sei uma informação. No eixo y é no 2, que é no valor de B, que é o coeficiente linear. Bora lá determinar agora onde ele intercepta o eixo x. O que a gente tem que fazer? Igualar a função a zero. Muito bem. Vem comigo, vem comigo. Bora lá. Menos 2x mais 2 igual a 0. Menos 2x igual a menos 2. Claro, porque está positivo, passa para o segundo membro negativo. Quem é o valor de x? Menos 2 dividido por menos 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Professor, esse menos 2 vem para cá, menos 2. Aí aqui você faz jogo sinal, ó, porque na divisão faz jogo sinal. Menos com menos, mais 2 por 2 dá 1. Então vamos lá, isso aqui é no eixo o que, gente? Isso aqui é no eixo x. Isso aqui é chamado de quê? De raiz da equação. Muito bem. Isso aqui é a raiz da equação. Tudo bem? Vamos lá, turminha. Como é que vai ficar o gráfico? Preste atenção aqui, ó. Eixo y, eixo x. Olha só como é simples. Aqui é a origem do gráfico. Vamos lá? O B é 2. Então eu já sei que aqui é 2, ó. Bem aqui é 2. Que é no valor de B. O valor de x deu quanto? 1. Eu já sei bem que é 1, ó. Digamos que bem aqui é 1. 1 positivo. Como a minha função, o valor de A é negativo, a função ela é o quê? Decrescente. De fato, olha só. Ó. Função decrescente. Ela é uma reta decrescente. Tá bom? Turminha, é o seguinte, ó. Eu estou enviando para vocês, eu já enviei para alguns, uma lista de exercício, tá? E um material de apoio. E agora eu quero que você faça a sua parte. Qual é a sua parte, professor? Qual é a minha parte, professor? Simples. Você vai pegar e vai tentar resolver as questões, tá certo? Qualquer coisa, recorre para o material de apoio, recorre para isso aqui, para a nossa explicação que já foi dada. Qualquer dúvida, gente, pergunte lá no Class, fica à vontade. Professor, eu posso perguntar qualquer hora você pergunta lá e espera que eu te responda, tá certo? Eu quero desejar um abraço bem forte, dar um abraço bem forte em todos vocês, tá? E vamos ser otimistas, vamos pensar positivamente, vai dar tudo certo. E breve a gente vai ter esse contato novamente, tá certo? Um abraço. Ei, papo sério, hein?